Olá, meus amigos, nobres inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook novamente, trazendo a continuação sobre o Vic Vanilla versus a Daya, a esposa do nosso queridíssimo falecido Daniel Mastral. Realmente eu sinto muito pelo que aconteceu. Meu enorme carinho a ela, o que ela precisar, eu estou à sua disposição, Dai, se você precisar de assistência jurídica, tá? Eu tenho um advogado maravilhoso, o senhor Anderson Dias. Recomendo que procure o senhor Anderson Dias, vai lhe fazer bem conversar com o senhor Anderson Dias, tá? Caso você precise, eu tenho o contato dele, tá? O senhor Anderson é um advogado excepcional para este caso específico que você precisa, tá bom? Vamos lá. Conheça Vic Vanilla. Eu não conheço Vic Vanilla, estou entusiasmado em conhecer Vic, tá? Mestre Vic. Eu sou de um tempo em que mestre é um título dado para quem faz mestrado, tá? Muitas pessoas falaram para mim, poxa, tio Spook, você é um mestre. Não, eu não sou mestre porque eu não tenho mestrado. Quando eu tiver mestrado em ciências da religião, teologia, aí sim você pode me chamar de mestre, tá? Eu tenho docência em ensino religioso e docência em ensino superior, tá? Então eu me torno um professor, tá? Então eu posso ser colocado como um professor dentro desse aspecto, tá? Eu tenho duas docências em ensino religioso e uma em ensino superior. Então, eu me torno um professor. Sou um professor. Ótimo, estou aqui para lhe ensinar, pequenos e nobres cavanhotos. Então, Vic Vanilla se autodenomina mestre, tá? Dentro dos critérios do esoterismo, do misticismo, vocês vão ver que tem muitas pessoas que carregam esse semblante de mestres, magos, sacerdotes, sacerdotisa. É muito engraçado, né? A autodenominação de cargos. Eu não sou de carregar autodenominação. Quando as pessoas falam, poxa, tio Spook, você fez teologia? Fiz pós-graduação em teologia sistemática, teologia de religiões comparadas. Beleza, então eu sou um teólogo dentro do aspecto da pós-graduação com registro no MEC, reconhecido pelo MEC por meio de uma faculdade. Então eu tenho autenticidade mediante a um documento que me foi expedido com registro no MEC. Beleza, mas me autodenominar algo que eu não sou não é legal, eu não gosto. Então, os certificados eu corri atrás para ter, então, o reconhecimento disso, tá? Então, Vic Vanilla, que é o nome artístico dele, o nome dele é Vitor Stanvali, ele é descendente de judeus lituanos. Infelizmente, eu dei uma pesquisa sobre judeus lituanos e, assim, eu sinto muito porque são poucos, tá? Houve ali um extermínio numa época de holocausto entre os nazistas, judeus lituanos e todo o povo ali das redondezas, um abuso, obviamente. O Hitler era um cara, nossa senhora, um cara absurdo, né? Doente, uma pessoa completamente translocada, e que acabou matando muitos povos e muitas pessoas ao lugar, ao local e tudo mais. E houve conflitos muito longos ali dentro dos judeus messiânicos, judeus lituanos, tá? Então houve um conflito muito grande junto aos judeus lituanos, o que levou quase ao extermínio ali desse povo, tá? É uma pena, eu realmente me compadeço dentro desse aspecto, eu sinto muito, tá? E portador de uma mediunidade ostensiva, cara, mediunidade é uma palavra que designa aquele que então trabalha ou trabalhou dentro de centros espíritas, pois somente o termo mediunidade circula dentro de ritos que assim o predetermina. Então você vai para o kardecismo é uma doutrina em qual tem o pressuposto de desenvolvimento de habilidades chamadas então de mediúnicas. Quando você vai para Umbanda, Quimbanda, Candomblé, eles também têm formas para desenvolver as habilidades mediúnicas. Quando você vai para o judaísmo, isso não existe. A palavra mediunidade não trafega junto ao povo hebreu, que então torna-se o povo judeu. Mediunidade não se trafega dentro do povo hebreu / judeu. Então a mediunidade é uma palavra que designa só para centros espíritas. Então nós temos um conflito aqui, tá? Começou a buscar já na adolescência o autoconhecimento e a sabedoria real e espiritual. Veja, quando a gente fala real e espiritual, é complicado. Por quê? Como a gente está lidando com fenômenos anômalos dentro de um processo de fenomenologia, eles são aspectos
que decorre somente daquilo que a gente trata como um aspecto espiritual. Então tem pessoas que têm sensações, percepções, que são decorrentes daquilo que ele acredita ser espiritual. Muitas pessoas falam, eu senti um vento. Não, era a janela aberta. Minha porta mexeu, o batente está solto. Mas eles tratam, então, esses fenômenos como fantasmagóricos ou espirituais e que, infelizmente, são relacionados a cada experiência. É o que eu falo para as pessoas. O gosto de um chocolate na sua boca é diferente de um gosto de chocolate na minha boca. O que, então, nos torna com percepções diferentes. Nós temos percepções diferentes dentro dos 5 sentidos, eles não são os mesmos. As papilas gustativas, elas diferem de pessoa para pessoa. Os neurotransmissores advindos, então, das impressões que nós temos táteis, que passam, então, para a nossa coluna vertebral e que vão direto ao nosso cerebelo e que, então, são distribuídos ao cérebro, eles têm formas diferentes de captar ou mesmo assistir à dor. Então, quando a gente fala real ou espiritual, é dentro da visão do Vitor, e não necessariamente dentro de uma visão de uma realidade única e exclusiva, tá? Lembrando, eu estou dentro de um princípio de crença, já que eu sou um cientista das religiões e teólogo. Então, o que eu estou falando dentro dos aspectos das interpretações dos fenômenos, cada um tem o seu princípio do que se chama, então, espiritualidade. Foi iniciado e desenvolveu sua mediunidade em religiões de matrizes africanas, Umbanda e Quimbanda, além de praticar xamanismo ancestral brasileiro, junto com pajés da tribo Cariri e Xocó. Beleza. Desenvolveu técnicas de exorcismos espirituais. Veja, exorcismo espiritual é uma coisa muito curiosa. Por quê? Exorcismo espiritual é uma palavra utilizada somente pela Igreja Apostólica Romana. O termo exorcismo, exorcizar, retirar, expelir, expurgar, advém então de princípios da criação de um demônio e o ato então de utilizar-se de pessoas do próprio Vaticano, de instituições religiosas ligadas à Igreja Apostólica Romana para então realizar tal ato. E somente, unicamente e exclusivamente então, face à patente do demônio e da palavra exorcismo, a Igreja Apostólica Romana seria o detentor dessa habilidade. Tanto que para você poder utilizar-se dos recursos da Igreja, existem princípios que já foram colocados na página do Vaticano, que seguem então um passo a passo de como acionar o Vaticano para realizar então os ditos exorcismos, vendo se realmente é real ou não. De acordo com o próprio padre Gabriele Amorfi, que acabou falecendo, 97, 98% dos casos observados são delírios de uma mente humana. Tá? Quando chega então nas neopentecostais, onde os fenômenos espirituais eles são mais realçados, o fenômeno de cura, né, de levanta-te dessa cadeira de rodas e te andas e tudo mais, que aqui no Brasil tem muito observado pela polícia, né, e pelo Ministério Público, os exorcismos eles acontecem à torta direita. Mas vocês percebem, sabem que a representação ali da mão para trás é só uma analogia ou uma representatividade do que seria então uma crítica ao Exu e aos ritos africanos. Então, quando a gente fala exorcismo espiritual, veja, dentro do judaísmo é uma outra proposta, uma outra visão dentro daquilo que eles utilizam como os rabinos, ou da igreja e de outras ramificações. Então precisa tomar muito cuidado. Eu não faço exorcismo espiritual. Limpezas energéticas, curiosamente, é o que ele criticou, então, a DAI, né? E viagens astrais. Eu tenho um pé atrás com isso. Já mais velho, com 23 anos, nossa, muito mais velho, iniciou seus estudos em simbologia arquetípica, psicanálise e PNL. Estudos não denominam formação acadêmica. Pegar livros de simbologia, como visto, então, por Carl Gustav Jung, realmente, o qual ele foi aluno do Freud, e ele utiliza-se desse pressuposto de se inclinar mais nas simbologias dos sonhos, estudar esses elementos dentro do princípio, talvez, do inconsciente, pré-consciente, consciente, como visto por Freud. Ok, qualquer um estuda.
Tá? Psicanálise é um curso livre, ele não tem registro no MEC, mas a gente tem institutos como o IPA, né, o Instituto de Psicanálise, que acontece então uma série de critérios para você ser então um psicanalista, tá? Além de ter uma formação de 4, 5 anos com obrigatoriedade de você ficar dependente ali de uma análise que você venha fazer junto com um profissional do instituto indicado, você adquire um certificado que até Lacan foi meio contra esse princípio, mas que existe então esse certificado que você tira para poder então validar a autenticidade das suas práticas e reconhecidas pelo instituto. Mas é um curso livre, tá? Lacan, então, ele ressignifica isso, onde ele cria, então, um grupo de pessoas, qual você passa por uma sabatina, e mediante a sua sabatina você ganha um blessing, uma bênção ali do grupo, para poder, então, utilizar-se disso. Mas parece que isso já caiu por terra, mas o IPA é sério, tá? Então, estudar psicanálise é uma coisa, se tornar membro de um instituto de psicanálise é outra coisa. PNL já caiu por água, isso daí tornou-se uma ironia, né? A programação neurolinguística foi muito rebaixado e hoje quem faz PNL e coaching é muito rechaçado nas redes sociais. E sexualidade, eu também tenho sexualidade, todo mundo tem sexualidade, então não há diferença, né? Então é a mesma coisa que ele colocasse, eu tenho 2 orelhas, 2 braços, né? Chegando a ser um aficionado leitor de Carl Gustav Jung, parabéns, Freud e Reich. Mas não tem Lacan aqui, curiosamente, que foi um discípulo de Freud muito polêmico e que traz contrapontos muito interessantes sobre Freud, tá? Ou mesmo outros que também são importantes para o desenvolvimento da psicanálise e outras ramificações da psicanálise. Aprendeu os segredos da Cabala com rabinos da linhagem luriânica, Tarot e Hermetismo, tá? Segredos da Cabala, veja, em 7 aulas, como o próprio Frater Magog, então te coloca, Vicky, que você aparentemente teve só 7 aulas de Cabala e você então se torna cabalista. Veja, eu frequentei sinagoga e eu tenho livros cabalistas aqui em casa, da editora Sefer, que é uma editora seríssima dentro dos aspectos dos livros publicados pelos rabinos, tá? Cabala não, se você não é realmente judeu, como israelita, ou seja, você não está inserido dentro de uma comunidade, você não está inserido dentro de uma sinagoga, você não está realmente ali como um judeu reconhecido perante uma comunidade e aprendendo, não tem valor, cara. Porque você vai utilizar a Cabala, né? Porque o que a gente tem ensinamentos prostituídos. O Cabala Center é uma coisa idiota, foi muito... Está sendo hoje, obviamente, colocada a Cabala Center como uma grande lavagem de dinheiro. A própria Madonna desmerece a Cabala Center, mostrando que aquilo lá é um crime que eles fizeram, o qual ela ficou 7, 8 anos estudando Cabala e percebeu que ela estava tendo aula com um excomungado, ou seja, uma pessoa que foi expulsa de Israel por crimes ali de prostituir os ensinamentos. Então a Cabala que a gente vê hoje, cara, que é essa Cabala mais pop, ela é uma Cabala muito mais comercial. A Cabala verdadeira, ensinada por rabinos, ela é exclusiva somente para praticantes do judaísmo, com vínculos dentro de uma sinagoga reconhecidos como realmente judeus, tá? Então, assim, existem diferenças entre ser um cabalista pop e ser um cabalista que realmente frequenta uma sinagoga com o respeito de um rabino e que está ali todos os dias, ali frequentando, aprendendo e desenvolvendo-se dentro da Cabala e não comercializando a Cabala, mas a Cabala usada como um crescimento espiritual seu, tá? Tarot e Hermetismo, ok? Co-irmãos Rosa Cruzes e maçons. De acordo com o Frater Magog, Vicky, você não é maçom, tá? Você nunca foi maçom. Isso é palavras do próprio Frater Magog, do Deodébio e de outras pessoas que estão inseridas na maçonaria, seja todos os ritos, Mishraim, rito de Coin, rito escocês, o rito do Grande Oriente, ou mesmo a Globe, a grande loja brasileira, entre outras lojas, que eu não sou maçom, tá? Se demonstraram ali todos unidos dizendo que você nunca foi maçom, cara. Eu fui Rosa Cruz, tá? Eu fui Rosa Cruz por 12 anos e martinista também, tá? Eu adorava a loja Rosa Cruz, recebia meus ensinamentos, tá? Meu número é 313-107/6P, tá? Eu pertenço à grande loja portuguesa, tá? Eu já mostrei minha carteirinha aqui, é uma carteirinha de acesso à loja, tá? Chegando a ingressar e permanecer nessas ordens por um certo tempo. Então ele não fala o tempo, tá? É importante saber o tempo, cara, tá? Não é só entrar, usar o banheiro e ir embora. Nós temos que saber o quanto tempo você ficou nas lojas. É um registro muito bom, tá? Então ele vende aqui os cursos, tal.
atendimento, cursos e rituais. Tá? Mestre Vic é a pessoa certa para isso. Iniciado em 20 tradições espirituais, com mais de 15 anos de atendimentos com grande público. Mas Vic, você tem 30 anos de idade, cara. Então, 20 tradições e 15 anos de experiência, é complicado. Aqui tem as lojas, tem a lojinha que você vende coisa, tudo bem. São objetos teus que você acredita que... Mas peraí, óleo Van Van. Peraí, Vic, você está vendendo óleo Van Van por R$105, sendo que a Dai, ela é terapeuta holística, e ela, dentro das terapias holísticas, se ela tiver fitoterapia, ou se ela tiver princípios de homeopatia, ou mesmo florais de Bach, então você está criticando ela dentro da prática dela, mas você, dentro do seu judaísmo, você está vendendo óleo Van Van, você está vendendo pirita, linha Paimon. Peraí, Paimon? Paimon não tem nada a ver com o judaísmo, Vicky. Paimon não é Goécia? Peraí, como é que você pode vender Goécia, sendo que o próprio judaísmo não tem um princípio de Goécia nos estudos do judaísmo? Seja o Talmud, seja Sefer Yetzirah, Sefer Rabinah, Sefer Yetzirah, Talmud, não tem nada sobre Goécia lá, Vitor. Então como é que você pode vender Goécia, sendo que você é judeu, tá? Isso é complicado, cara, tá? Outra coisa aqui, nós temos colar de Mamon. Mamon significa riqueza. Isso que você está fazendo é vender magia, cara? Colar tetragramaton hebraico. Veja, isso daqui não tem nada a ver com o judaísmo, Vicky. Então, assim, o que você está fazendo é um comércio de produtos que não são realmente dentro do princípio judaico. Bafomé consagrado dourado. Isso não tem nada a ver com o judaísmo, velho. Então, temos alguma coisa estranha, cara. Cubo de ouro de Metatron, banhado a ouro. O judaísmo não vende essas coisas, cara. Deixa eu ver mais coisa. Ah, nós temos rituais. O Vitor vende ritual. Ritual de Paimon é o ritual de Goécia. Então não tem nada a ver com o judaísmo. Ritual de Mamon. Mamon não é um deus hebraico. Então você está usando outras figuras de divindades além do deus hebreu? Ritual de blindagem. Não sei, cara. Para carro, será que funciona? Rituais amorosos, aliança, ritual de prosperidade, ritual de justiça, ritual de Afrodite. Peraí. Afrodite, cara. Veja, aqui nós então estamos entrando em um panteão, ou seja, Afrodite, que era então muito cultuada dentro do panteão ali visto pelos romanos, não tem nada a ver com os hebreus, cara. Eu achei que você fosse hoje judeu, messiânico, mas judeu, né? Isso aqui não tem nada a ver, cara, com o povo hebreu. Ritual de Paimon não tem nada a ver com o seu judaísmo. O ritual de Mamon, isso aqui é culto a outros deuses, cara. Ritual de Paimon é uma figura da Goécia, é um outro deus. Ritual de Mamon é um outro deus, é o deus da prosperidade, né? Ritual de Afrodite é um outro deus. Eu achei que você cultuava somente Adonai, cara. Veja, eu sou praticante do budismo, de um dos budismos mais antigos do mundo, que antecede tudo isso, cara, tá? Então, assim, eu não cultuo outros deuses, até porque o budismo é não teísta, não tem Deus. Eu sou 100% praticante do budismo. Eu não uso kippah, embora tenha frequentado sinagogas, eu não sou judeu. Deixei de ser judeu, entre aspas, porque eu nunca fui, mas deixei de estudar o judaísmo logo nos primeiros anos, porque eu percebi que não tinha como, cara. É respeitar a crença. Fui da Umbanda por 10 anos, da Umbanda e do Centro Espírita Kardecista, abandonei aquilo, deixei minha mediunidade dentro de lá, porque não é um título que eu carrego. Na época eu era médium de incorporação, mas como eu já sou budista, eu não posso carregar títulos para uma religião, a qual hoje eu persigo com unhas e dentes e sigo isso de uma maneira esplendorosa. Não. Então, quando a gente entra numa religião, a gente não pode levar bagagem de outras. Eu não entro com comida num restaurante para sentar lá e falar. Entro num restaurante chique com o McDonald's. Não. Eu não entro. Então, aqui nós temos alguns problemas, cara. Então, assim, eu achei que você fosse judeu e que você, então, ia trabalhar somente o judaísmo, cara. Mas, pelo visto, não. Você faz uma miscelânea de culto a outros deuses. Temos um problema. Então, o seu judaísmo está entrando em conflito aqui, cara. Então, nós temos cursos. Ok.
telecurso do Vic. Não está funcionando aqui, Vic. Curso, Cabala Financeira e Demonologia. Demonologia você fez na USP, na FIPECAF. Demonologia tem aonde, brother? Porque assim, demonologia não é curso, tá? Demonologia é algo criado na mente das pessoas em tentar ressignificar conceitos bíblicos de demônios, ou seja, todos os reis, todos os imperadores que existiram naquele tempo passaram a ser demônios vistos pela igreja. Então, todo mundo sabe que estuda teologia que foram ressignificados perante, então, a igreja e destruídos pelo exército romano, tombando todos aqueles lindos impérios que existiram e que foram símbolos de estudo, né? Sejam os persas, sejam os fenícios, seja os assírios, mesopotâmios e tudo mais, foram todos destituídos e suas consciências, seus bustos foram tratados como demônios. E quando a gente fala sobre esses aspectos de demonologia, nós estamos lidando em história a representação de pessoas que foram destituídas de seus tronos, porque só pode existir um Deus, não é mesmo? E toda aquela cultura destruída. Mas também, quando a gente entra em Goécia, a ressignificação, então, vista aqueles que então trouxeram a Goécia como arquétipos da nossa própria personalidade, da nossa psique, tá? Então quando a gente fala de Paimon e todas as outras consciências pré-determinadas pela Goécia, daquelas figuras tão emblemáticas, nós estamos falando somente da psique humana, o que Freud iria trabalhar, o que Jung iria trabalhar, o que Lacan provavelmente iria trabalhar como a representação então de arquétipos representando os nossos vícios, nossos problemas, nossos transtornos, nossas situações de conflito. É simplesmente isso, é um fator da psicologia. Então, demonologia não é matéria acadêmica, tá? Rituais coletivos, então ele vem de ritual coletivo, mas eu vi que está com problema no seu site, brother. Rituais financeiros, amorosos e afastamento de rival. Afastamento de rival foi aquilo que você falou, então, naquele podcast do Japinha, do CPM 22, que você pega, coloca o nome de uma pessoa no caldeirão e essa pessoa morre. É isso? Porque eu lembro que você falou que você tem um ritual que você pega e coloca o nome das pessoas naquele caldeirão e as pessoas morrem. Eu queria muito saber como é que você faz isso, cara, porque assim, você criou o primeiro método de matar uma pessoa à distância. O que dentro da Guerra Fria, visto na União Soviética versus os Estados Unidos, no projeto Secret ali, né? Ultra, né? O projeto Ultra e tudo mais, tinha um nome estranho, mas que eles queriam criar a possibilidade de poder matar pessoas somente com o pensamento, usar então de pessoas que tinham então suas habilidades psíquicas extremamente elevadas para poder confrontar então líderes de outras nações para saber o que passava na mente deles ou até mesmo destruir à distância, sem provas e registros de que isso acontecia. Era um projeto Ultra, se não me engano, tá? Então, afastamento de rival é o que você faz para destruir e matar pessoas, que é o que você falou no Japinha ali, que você bota o nome do caldeirão e a pessoa morre. Isso é complicado, Vicky, isso gera problemas, cara, muitos problemas, tá? Assim, se o Ministério Público quiser entender quem você já matou e utilizar dessa técnica, brother, isso pode gerar um problema sério para você responder juridicamente, tá? Por quê? Porque você não pode utilizar-se, então, dos seus preceitos e da sua liberdade de crença para atrapalhar o ir e vir de outras pessoas. Tá? Então você está matando pessoas de acordo com o que você diz e você acredita por meio disso. Depois eu vou colocar um recado de um quimbandista ou quimbandeiro, se é aqui sim que se manifesta, do Sul, que é um grande amigo seu. Eu vou colocar esse relato pra gente em vídeo, tá, Vicky? Que eu acho que é importante a gente escutar o que ele fala sobre esse tipo de coisa. É legal, tá? É legal. Mas o site dele precisa dar uma mexida, tá travando tudo aqui, Vicky, precisa dar um rebuliço aqui, tá? O site muito legal, muito bem feito. Pena que assim, a sua própria sinopse aqui tá complicada, precisa dar uma aumentada nisso, tá? Eu tenho a minha aqui, tá? Aqui. Então, a minha, né? A minha é um pouquinho maior. Então, assim,
Só de pós-graduação na área da saúde é neuropsicologia com ênfase em reabilitação cognitiva, terapia cognitivo-comportamental, neuropsicologia, cuidados paliativos, análise comportamental aplicada ao autismo, psicopedagogia com ênfase na educação especial e inclusiva, auditoria em saúde, MBA em auditoria em saúde, tá? É pós-graduação e MBA. Gestão estratégica na área da saúde pública, psicopedagogia clínica e institucional, psicologia de educação, psicopedagogia, análises clínicas e microbiologia, que é puta matéria pesada, metodologia do ensino de biologia, biologia celular e molecular, neuropsicopedagogia, transtorno do espectro autista, psicanálise e psicologia, e psicanálise criminal e psicobiologia, tá? Pós-graduação na área de religião, por exemplo, História das Religiões, História e Cultura Afro-Brasileira, Metodologia de Ensino de História, Metodologia de Ensino de Filosofia e Sociologia, Religiões Comparadas, Ciências da Religião, História do Cristianismo, Teologia Comparada, Ensino Religioso e Teologia Sistemática. Outras, eu tenho Direito Obrigacional, eu tenho Direito Constitucional, Ciências Políticas, Docência no Ensino Superior e Perícia Criminal, tá? Essas são minhas pós-graduações e minhas especializações, cara. Então, assim, força, Vic. Dá pra colocar mais coisa aqui, cara. Acho que você tem muito, muito ainda a agregar, tá? Vamos continuar. Muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido. Tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho pra criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá. Caralho, é um ad hominem monstruoso que ele faz com uma pessoa que está em luto, cara. É um ad hominem bem pesado. Seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que é o mesmo Deus do teu marido. Tá? É isso que eu falo aí pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral. Porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa... O cara firma uma aliança, né? Casa no cartório, isso não é esposa. Caraca, ele mexe com a estrutura social e a estrutura burocrática do país. Não. Ele vai no cartório, o Vic devia ir no cartório e falar: isso não existe, isso aqui não é casamento, não é válido. Que isso? Quanto tempo vocês estão juntos? 10 anos? 10 anos registrando agora? Não é casamento. Ele mexe com a estrutura burocrática e social do país. As leis que então vinculam, né, dizendo qual é o princípio de utilizar-se, então, do casamento, da união estável de pessoas. Caracoles! O Vitor tinha que ter um cartório, cara. Ele tinha que ter um cartório. É quem mora no coração, de fato. É isso aqui, ó. É quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou aí sozinha pra... Peraí, Vicky, agora eu tenho uma puta dúvida. Porque quando você foi no programa do Plugado Podcast, a sua esposa não era a Raquel. A sua esposa era a Dani, que foi apresentada aqui como esposa. Pega um pouquinho. Pode entrar aqui. Será que... Chama ela aqui. Pode. Vai voltar pra você e eu não quero ser responsabilizado por isso. Tudo bem? Tudo bem. 99% vai adiante. Porque realmente tá falando a verdade. Porque o Estado não tem compromisso com as pessoas. Tá bom. Você tem 2 exemplos de histórias que deram, que a magia foi feita. Tem. E que funcionou? Tem. E outra que voltou? Tem. Ô Dani, vem aqui um pouquinho. Pode entrar aqui. Será que... Chama ela aqui. Pode. Porque eu quero que ela fale. Fala a foto que você recebeu de uma vez no trabalho de demanda. Vem aqui, aqui aparece. Qual delas? Não, aquela que foi uma avalanche. Aqui, fica por aqui. Que a mulher... Essa aqui não é sua esposa, Vicky. Eu achei que a sua esposa fosse a Dani, tá? Porque no final você falou obrigado lá, mulher. Usado pelo pessoal local, né? Os criminosos. Pegou cana, apanhou corpos estirados na rua. Isso eu juro. Valeu, mulher. Só pra você... Olá. Pela minha entidade. Posso... Obrigado. 5. Valeu, mulher. Só pra você tá de prova. Aí pode ser um erro meu, mas eu achei que a sua esposa fosse a Dani. Mas aí pode ser um erro meu, tá? Eu não sei. Mas há 6 meses atrás, a Dani se manifestava então como uma pessoa que te auxiliava, mas eu achei que ela fosse sua esposa. Novamente, pode ser um erro meu de interpretação. Mas eu acreditava que ela fosse sua esposa, não a Raquel, tá?
Até mesmo porque eu acho que o próprio Frater Magog, ele traz à luz dizendo que a Dani, que então estava te ajudando, te respondia e tal, e que era sua esposa. De novo, pode ser um erro da minha parte, mas eu achei que a sua esposa fosse a Dani, tá? Para lugar nenhum, porque ela é sempre minha testemunha ocular de tudo que a gente conversa, de tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Pera, eu vou pegar os direitos autorais? Vicky, você não é ninguém pra pegar os direitos autorais que pertencem ao Daniel Mastral, a Isabela Mastral, e hoje, então, esses direitos passam legalmente para o filho, sobre a ótica, então, de advogados que estão acompanhando o caso, o qual vai ser levantado o inventário, vai ser levantado tudo aquilo que é de direito, então, da família do Daniel Mastral. Então, os bens eles vão ser partilhados para a esposa atual dele, o qual tem registro no cartório, reconhecendo ela como uma autêntica esposa. Então, ela vai ganhar ali uma parte do dinheiro, e eu acredito, tá? Estou falando ali como uma pessoa que tem um conhecimento de direito. Então, ela ganha uma parte e a outra parte, então, passa a ser distribuída para os filhos diretos e indiretos, tá? Então, assim, ela tem um filho com ele, então, esse filho vai receber os direitos. Veja, Vicky, você não pode fazer nada. Você não tem autoridade para predeterminar absolutamente nada só porque você conheceu o Daniel em um dia. Um dia você conheceu o Daniel, em um dia. Você não tem autoridade sobre o que é a jurisprudência no Brasil. Eu não sei como você vai fazer para intervir nesse caso. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de nenhuma, é o seu filho, tá? Ela é herdeira, sim, Vicky. O direito constitui a ela como esposa. Pode ser entre 25% a 50% dos direitos financeiros atribuídos a ela como cônjuge direta, tá? Legalmente ela tem todos os direitos garantidos pelo Estado e pela jurisprudência prevista. Então, é isso que eu tinha para dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia... Daniel nunca serviu o Deus de Israel. Daniel Mastral não é judeu. Daniel Mastral, ele servia o Deus cristão. Novamente, falta teologia. Existem dois deuses, o Deus de Israel, que é o Deus do Velho Testamento, para a ressignificação dentro de Cristo de um Deus cristão. Cristo, então, na época não se torna Cristo, ele vai se transformar depois com, então, a constituição da Igreja Apostólica Romana, mas Jesus, ele ressignifica o Deus de Israel, falando que o Deus de Israel não precisa de animais sendo imolados no templo, não existe mais a necessidade de circuncisão. Ele refaz completamente todos os princípios, criando, então, uma nova visão do que seria a religião judaica, dando origem, assim, por meio dos apóstolos, o cristianismo, que seria o culto a Cristo e a figura da Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, como visto dentro da formação da Igreja Apostólica Romana pelos apóstolos, Paulo, Pedro e Tiago. Quando a gente fala do Velho Testamento, de um gap de 400 anos de distância entre um e o outro, ou seja, 4 séculos depois surge Jesus, o povo hebreu possui um Deus hebreu e todo um processo de ética e moral e princípios criados pelaquela religião e colocado à sociedade dos hebreus. Quando acontece a ressignificação, então, desse Deus pela igreja e por Jesus, visto pelos apóstolos que acompanharam, então, a ele, há dois deuses, o Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Daniel Mastral seguiu o Deus do Novo Testamento e não o Deus hebreu. Deus hebreu não era seguido por Daniel Mastral. Daniel Mastral era cristão. Então você confunde dentro do seu judaísmo messiânico uma figura que seria então o Deus hebreu versus o Deus cristão. Eles são diferentes.
dentro de todo um princípio, tá? Existe uma cisão entre o judaísmo e o cristianismo. Essa cisão aconteceu face o templo de Jerusalém, face a queda então do templo de Salomão, face todos os conflitos observados, há uma cisão entre o povo judeu e o povo dito então que seguia a Jesus e depois torna-se Cristo. Houve muito banho de sangue, houve muita guerra, muitos conflitos, até chegarem num acordo dizendo, aqui é o solo sagrado de judeus, caia fora. O cristianismo, então, cai fora. Esse foi aquele pastor que foi pregar a palavra de Cristo dentro de Jerusalém e foi convidado a se retirar. Por que, então, o Deus cristão é diferente do Deus hebreu? Ô, misturinha, esqueceu de teologia, Vitor? Adonai, que é uma palavra que essa Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Ela consegue, sim. El Shaddai, El, Yukurgal, Enlil, Ninlil, todas essas figuras que eram uma representação de um ser humano. Todos eles eram seres humanos. Somente isso. Eram pessoas que existiram e que tinham uma representação divina, pois eles cuidavam de um povo. Ou você esqueceu, então, de Gabrielu, que é uma designação para governador, senhor, dono de uma terra, e que passa, então, a ser ressignificado. Todos esses princípios, como eram figuras demoníacas, e essas figuras passam a se unificar dentro de um único conceito. Ao falar que é El Shaddai, El e o Kurgal, então, eram deuses, pois eles ficavam sempre no topo, acima do povo. Então você fala que é o Altíssimo, é o Grandioso, é o Senhor das Montanhas, é aquele que eu olho para cima para poder enxergar. Lembrando que quando a gente fala sobre Tigre e Eufrates, era uma planície. Essa planície, então, existia a agricultura é no solo, enquanto os templos eram erguidos para proteger a população e os imperadores, os senhores, ficavam no topo. É o Grandioso, El. Estou olhando para cima. Não estou olhando para cima para ver Deus, eu estou olhando para cima para ver o imperador. Consegue. Porque só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele. Eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui e usando de forma errada o nome de Adonai. Cara, a maldição, Vitor, assim, de novo, a sua atitude é muito controversa e muitos comentários foram para cima de você, pessoas que realmente têm bom senso, muitos advogados devem ter conversado com você, inclusive o advogado da DAI. Tá? A única maldição que você vai receber, provavelmente, acredito eu, são processos judiciais da DAI, processos judiciais da família do Daniel, seja do irmão dele, seja da DAI, seja de pessoas relacionadas ao Daniel Mastral, que podem vir a ficar ofendidos e você então vai se tratar na justiça, ou mesmo pelo próprio Ministério Público, uma vez que você está causando danos à imagem de uma mulher vulnerável que está em estado de luto e você está então atacando ela e, obviamente, utilizando-se da imagem de Daniel de acordo com o que ela traz em seus relatos para poder angariar views e angariar o povo cristão que seguia Daniel Mastral em suas redes, cara. Veja, eu já falei, coloco o meu advogado, o senhor Anderson Dias, a total dispor da DAI, que é uma pessoa que conhece muito bem essa história, está apto, então, a trabalhar junto com ela para poder esclarecer esse mal-entendido entre vocês dois, tá? Anderson é a figura correta para a DAI nesse exato momento. DAI, presta atenção no que o tio Spook fala. Tá, eu quero que ele me destrua com uma série de maldições, se eu estiver usando o nome dele em vão, tá? Então você se dobra ao Deus de Israel, você dobra os seus joelhos, você meça sua língua para falar do Daniel Mastral. Veja, então ele está fazendo a imposição do Deus dele para com a constituição religiosa da DAI. Isso é crime, tá? Você dobre seus joelhos, você se curve perante o meu Deus é superior ao seu. Isso é um crime, tá? Isso é crime. Isso é complicado, isso viola o direito de constituição da liberdade de crença e impondo, então, novamente, a religião sobre os demais, tá? Então... Tá? Não é 2 anos que firma uma relação. Não é 2 anos que se firma uma relação. São 2 anos e um filho, né? Um filho que eles tiveram juntos. Isso não se firma relação. Cara, esse cara é muito bom, velho. Não é em 2 anos que você vai saber tudo que a gente passou dentro de ordem secreta. Não é em 2 anos que você vai saber de como a esquerda age no país. Eu sabia, o Daniel sabia também do terrorismo que acontece. Nós sentimos na pele. Então você meça suas palavras para falar de mim. Você nem me conhece.
Graças ao bom Deus, inclusive. Você também não conhece a Dai. Você ficou sabendo a Dai por alto, seja nos podcasts que o Mastral falava, ou numa suposta conversa que o Mastral falou sobre ela para com você. Cara, você sobe da mulher em questão de minutos. E você mesmo fala no vídeo dizendo que ele mal falou em você. Então como é que você pode julgar os valores de uma pessoa? Veja, Vitor, eu fui no teu site, cara. Eu fui no teu site para saber quem é você, tá? E assim, não tem surpresa nenhuma na sua descrição. Acho que o próprio Frater Magog, o Jorge Flores, ou outras pessoas que fazem parte da maçonaria, até o Deudébio, eles têm aqui uma sinopse de história da vida deles maior que você, cara. Veja, você fala que tem ali, sei lá, alguns anos, 20 anos de espiritualidade. Em 20 anos você acumulou só, sei lá, nem 10 linhas sobre o seu currículo, cara. Veja, eu com 33 anos de espiritualidade, hoje com quase 50 anos de idade, cara, o meu currículo, ele é maior que o seu, cara. E assim, ninguém tá mencionando o pinto aqui para ver que tem o pinto maior. Mas veja, quem tem a habilidade para poder ajudar as pessoas dentro de aspectos não só místicos, entre aspas, muito entre aspas, mas dentro de preceitos vistos pelo MEC, pelos institutos, realmente o registro de competências acadêmicas para poder tratar as pessoas dentro das suas enfermidades, cara, veja, você está dentro de um ambiente místico. O que você fez é só ambiente místico, cara. Porque assim, de novo, psicanálise é um curso livre, PNL qualquer idiota faz. Cara, você precisa de peso, você precisa se formar mais, você precisa ter mais constituição e sobriedade dentro do seu currículo, cara. Porque assim, eu entendo a questão da mística, sem problema nenhum, cara. Os fenômenos, eles existem dentro das percepções de cada indivíduo, eles são preservados por lei, eles têm o direito de existir dentro das impressões de cada indivíduo. Mas quando, por exemplo, entra na neurociência, em estudos cognitivos comportamentais e outras impressões que você pode, então, utilizar-se da psicanálise e psicologia para entender isso e ressignificar, você vai ver que dentro do misticismo é uma pequena gotinha de realmente um fenômeno que possa ter acontecido dentro de um emaranhado de impressões que acabam distorcendo completamente as visões de uma pessoa. Existem pessoas que entram em neurose, existem pessoas que entram em psicose dentro de aspectos espirituais vistos. Veja, a igreja evangélica, infelizmente, ela tem um histórico muito complicado de pessoas que entram nessa bitolação. O próprio Daniel Mastral versus a sua própria crença colocou em xeque o filho dele. Quando ele fala sobre a questão de ser homossexual, que aquilo é um crime, que aquilo é uma coisa horrível e tudo mais, de acordo com o pastor Caio Fábio, o que, ao meu ver, é factível ter acontecido isso, faz com que a criança se torne negada pelo próprio pai, pela própria mãe, faça os preconceitos observados e ele vira uma aberração. Sabe, Freud olhar isso, Lacan olhar isso, o Jung olhar isso dentro de um aspecto muito complicado das relações parentais e que iria, então, ter um excludente imediato da religião. O próprio Freud iria expurgar a religião deles falando, cara, tirei isso porque tá fazendo mal à sua família, cara. Sabe? Então, é complicado essa estrutura, Vic. Você toma muito cuidado, cara. Veja, eu não tenho nada contra você, mas o seu discurso, ele é muito afrontoso com relação a uma mulher que tá fragilizada, novamente. Assim, eu sei que você tá querendo crescer no YouTube, eu sei que você tá querendo realmente ganhar espaço, mas dessa maneira, Vic, não é muito legal, cara. Sabe? Não é legal, cara. Tá? Porque se eu tivesse tido tempo com o Daniel, eu teria falado, se separe dessa mulher. Isso é muito feio, Vic. Isso é muito feio. Porque os olhos dele não brilhavam quando falava de você. Quer dizer, o valor do Vic é ver que os olhos do Daniel não brilhavam quando ele falava da esposa. Quer dizer, cara, assim, os advogados devem estar se descabelando nessa hora. Agora, quando falava da Isabela, ele soluçava, o coração embargava. Você estava com ele, mas você não estava em união com ele. Entende? Uma coisa é a gente andar do lado da pessoa, outra coisa é a gente caminhar com os próprios sapatos da pessoa, vestir a própria pele dela. E você não fazia isso, porque se você fizesse, você não estava dando essas declarações erradas na internet. E vou além. Você reative os perfis do Daniel Mastral. E eu quero os últimos stories. Meu com ele. Eu acho sensacional essa imposição dele. Você faça porque eu estou lhe mandando. Escute bem. Isso soa uma ameaça, isso soa misoginia. Veja,
A gente tem que tomar cuidado, cara. Você está ameaçando uma mulher de luto. Você vai e faça, estou lhe mandando, faça o que eu estou lhe dizendo. Ele está coagindo uma mulher que está em luto. Que ele não tem nada a ver, não existe um laço. Tipo assim, ele não tem relação nenhuma com ela. Cara, imagina a roubada que ela se meteu. Não é da roubada do Daniel Mastral, é sim convencer o Daniel Mastral a ir lá falar com o Vic. Essa é a roubada. Ele cantando comigo, ele brincando comigo. Aliás, os seguidores do Mastral, vigiem. Porque os seguidores do Mastral que estão comigo agora... Peraí, os seguidores do Mastral que estão comigo agora. Acabou pela segunda vez o vídeo, né? Aí então está a real intenção do Vic. Os seguidores do Mastral que estão comigo agora. Cara, assim... eu conheci um espírita que ele se dizia o maior canal espírita do Brasil e tudo mais. Quando a gente foi buscar a história do cara, ele tinha comprado um canal que tinha 400, 500 mil inscritos na época. E aí ele ganhou só 200 mil inscritos, alavancando-se pelos podcasts que ele foi. E ele se dizia o maior canal espírita do Brasil. Por quê? Porque ele comprou o canal, tá? Ele comprou o canal. Ele achou um cara que estava ali falido dentro do canal dele, que tinha 500 mil inscritos, ele comprou o canal, tá? No Mercado Livre tem canais para comprar. Se você entrar no Mercado Livre, você vai ver que, infelizmente, tem canais ali sendo vendidos, tá? No YouTube, tá? É sério mesmo. Então, assim, quando ele fala os inscritos do Mastral que estão comigo, você denota a intenção dele real não é se justificar com a Dai, falando, pô, Dai, temos um mal entendido, vamos resolver essa situação? Olha, é o seguinte... foi isso que aconteceu na reunião que a gente teve e tudo mais, acho que tem um mal entendido, vamos esclarecer. Não. Então ele coloca que ele tem interesse nos inscritos do Mastral. Afinal, ele deixou um espólio de 800 mil pessoas. São 800 mil pessoas que estão carentes de informação, carentes de um contínuo de Daniel Mastral. Então ele passa a representar o Daniel Mastral, sendo que o Vitor então segue Adonai, que é um deus do Velho Testamento, contra o Deus do Novo Testamento, que seria então o Deus do Daniel Mastral. Duas representações diferentes. O Vitor se coloca como descendente de judeu, sendo o pai dele judeu e a mãe não. A mãe não é judia, ele não nasceu de um ventre judeu, o qual então, dentro dos preceitos do judaísmo, não trazem ele como um judeu autêntico. Mas não invalida a possibilidade dele, então, pedir junto a uma sinagoga o seu reconhecimento como um judeu. Ele vai passar por 2, 3 anos de estudo junto a uma sinagoga, ele vai para Jerusalém, então, ele vai passar por um teste, uma sabatina junto aos rabinos de lá, e ele, então, pode reivindicar, então, ali o posto de judeu autenticado e reconhecido dentro dos conhecimentos, preceitos e tudo visto pelo povo de Israel, no caso, os israelitas, sem problema nenhum, tá? Ele pode fazer isso. Mas, de novo, ele segue o povo hebreu, o povo do Velho Testamento. Daniel Mastral seguia o Novo Testamento. São duas figuras diferentes, dois deuses diferentes, tá? Vigiem, tá? Queria que vocês tivessem salvado os stories dele. Infelizmente eu não sei quem pode ter salvado, mas se tiver alguém aí que salvou os últimos stories do Mastral, coloca aí pra gente. Você viu que ela sorriu no pronunciamento? Claro, né? Claro. Tá enviesada. Ou essa mulher tá recebendo dinheiro de esquerda, ou essa mulher tá querendo se promover pra canal de esquerda, porque agora são eles que são o dono da bola na internet. Estão querendo aparecer. Tá, então é triste. Você vê que ele vai no ad hominem monstruoso com relação a... É uma pena, tá? O cara não tem paz nem depois de morto, tá? Aí tem aqui vários comentários sobre o Vic, porque nós não simplesmente não vamos orar pelo Vic, pela esposa do Daniel e deixamos esses vídeos do YouTube de lado, tá? Então, tem vários comentários aqui, quem aí ama Nosso Senhor, tal. Isso é tudo desnecessário, respeito a memória do Daniel. Para mim o Vic Vanilla não tem credibilidade nenhuma, ele sim quer fama. Após o luto ninguém respeita a morte do cara, triste ver aonde a humanidade tem caminhado. Desde quando esse cara é judeu, cada hora ele é uma coisa, não dá para confiar, tá? Tá aqui, infelizmente, né? Ele é o maior mentiroso de todos, eu vi atacando o Daniel Mastral de formas bem pesadas, de judeu, sendo que você só é considerado judeu se nasce por uma mãe judia. E agora, depois da morte do cara, ele só fala disso, de quanto eram melhores amigos, sendo que até ontem ele odiava o Daniel. É um charlatão, de novo, eu não acho o Vitor charlatão. Charlatanismo é crime, tá?
Eu acho que o Vitor, ele pode ter alguns outros adjetivos, mas charlatanismo não é, tá? Veja, eu não posso imputar charlatanismo nas pessoas porque é crime. Quando você coloca charlatanismo na boca das pessoas, falando, o cara é charlatão, você está incorrendo, então, a falsa imputação de crime, tá? E isso pode, então, lhe causar um processo judicial. Então, de novo, ninguém pode imputar charlatanismo ao Vicky, a não ser pessoas que sofreram danos financeiros com relação às falsas promessas que possivelmente ele deve ter feito para ser colocado como charlatanismo, ou mesmo rituais que não deram certo e que as pessoas então vão reivindicar numa delegacia de polícia, fazendo então o que? Abra-se um boletim de ocorrência, um inquérito policial e aí sim pode ser visto qualquer possibilidade dentro disso perante a lei, mas somente a lei é que pode predeterminar o que o Vitor, então, dentro desse comentário, é colocado. Eu não coloco o Vitor em nenhum critério que viole, então, o seu direito, sua integridade moral dentro dos aspectos legais, tá? Nem crime contra a honra, no caso, né? Difamação, injúria ou calúnia. Não, eu só coloquei apontamentos aqui sobre a postura dele dentro da psicanálise, dentro da psicologia, a postura com relação à lei, visto a infração perante uma mulher que está em luto, e alguns pontos de teologia, tá? Somente isso, tá? Então ele está aqui falando que é um charlatão querendo ganhar em cima do ocorrido, e tem gente que ainda cai nessas historinhas dele, tá? E aí tem vários aqui falando mal dele, mas tudo bem, tá? Aqui, ó, as pessoas deviam aprender a respeitar o luto dos outros. Espero que ela esteja bem. Honestamente, caso precise de uma assistência jurídica, recomendo Anderson Dias, tá? Anderson, guarda esse nome, é um puta profissional dentro desse critério, tá? Nunca vi nenhum vídeo do Vitor com o Mastral, muito pelo contrário, somente ele falando mal do Mastral, tá? Então, assim, tem vários comentários a respeito dele com o Mastral. De novo, há muito ad hominem nesse vídeo, há um apelo contra a imagem dela, eu sinto muito por isso, tá? Ele tá violando o direito dela de luto, ele tá causando danos a ela, e isso, infelizmente, tá previsto ali dentro até mesmo da proteção contra a mulher, contra o vulnerável, tá? Porque ela se torna vulnerável nessa história. Então é isso, cara, assim, Vitor, eu, de novo, não tenho nada contra você, eu fiz só alguns apontamentos, tá? Sejam em questões pessoais, fiz algumas brincadeirinhas e tudo mais, mas eu não cometo crime contra a sua honra. Eu acho que você é grande, você sabe o que você está fazendo da sua vida, o caminho que você está seguindo é um caminho complicado, é um caminho espinhoso, indo atacar uma mulher vulnerável, agir dessa maneira, criando então mais teoria da conspiração, apresentando uma discursiva sem provas. De novo, vá até uma delegacia, comprove aquilo que você está fazendo, mostre um boletim de ocorrência que você trouxe aspectos ali para o caso do Daniel Mastral junto à perícia e junto ao Ministério Público, criando então realmente princípios que venham a esclarecer tudo aquilo que aconteceu. A priori, o irmão dele, como você falou, né, só o irmão dele sabe. A priori, o irmão dele veio falar que foi suicídio. Então, se o irmão se manifestou publicamente junto à perícia e junto à polícia dizendo que foi suicídio, e a polícia trabalha com o suicídio, tá? Não somos nós que vamos levantar bandeiras dizendo quem está certo e quem está errado. Novamente, é o que eu falo, e falei isso para o Rafinha Bastos em um vídeo, e eu falo para você, se você tem provas realmente reais de que houve algo contra o Daniel Mastral, contra a sua integridade, o qual ele não estava querendo, ou seja, foi induzido a tirar sua própria vida, ou alguém realmente fez isso, vá à polícia, apresente essas provas, faça um boletim de ocorrência registrando então esses fatos que a perícia não sabe e a polícia não constatou até então, e faça então uma abertura junto ao Ministério Público dos atos então apresentados. Cara, é o caminho mais sóbrio, mais correto a ser feito. Caso contrário, isso se volta contra você em um possível suposto processo em que a DAI vai entrar contra você. Aparentemente, os advogados dela já se pronunciaram e estão interessados no caso. Cara, é um caminho espinhoso. Eu não entraria nessa discursiva. Mas tudo bem, cara. Você é grande. Você sabe o que faz, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado por acompanhar o canal Spook Houses Casas Assombradas. Como os recadinhos finais, todo mundo sabe que o Rodrigo sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo.
Sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares eu possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas ou linkzinhos e vai ser levado a uma página que você pode doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.